Eu sempre falo o seguinte, quem é que promove alguém? Quem que promove um líder? Não é o chefe dele, são os liderados. Gente, essa pergunta é quase que filosófica, viu? Eu vou tentar ser breve, porque ela é quase que filosófica. E se você for olhar na acepção da palavra em si, humano, ela chega a ser quase que incongruente. Até porque ser humano é uma condição inexorável, nossa, né? Como pessoa. Então, afinal de contas, não, o que a gente fala isso? O que é ser um líder humano? Acho que, em algum momento, a gente terminou tentando encaixar as lideranças em determinadas caixinhas, em determinados modelos, e dentro dessas caixinhas e dentro de muitos desses modelos, alguns traços de humanidade muito fortes deixaram de se encaixar, deixaram de fazer sentido. Porque o líder tem que ser forte, o líder tem que ser... É quase que a jornada do herói, né? É forte, é maravilhoso, é inabalável, sabe tudo, né? Sempre tem as respostas, e daí por diante, isso não é humano. Aquela imagem do líder solitário. Isso não é humano, isso não é humano, né? Até porque a humanidade parte do princípio da imperfeição, né? Das falhas, dos recomeços e do aprendizado. Então, eu acho que, resumindo, tenho certeza que o Daniel vai complementar muito mais, e sem querer filosofar mais, eu diria que ser humano, um líder humano, no meu ponto de vista, é um líder empático. É um líder que se coloca no lugar do outro, e que, se colocando no lugar do outro, consegue trocar, consegue demonstrar as suas próprias fragilidades, consegue lidar com isso de uma forma tranquila ou de uma forma sábia, inclusive, e consegue, de fato, entender qual a sua melhor contribuição do ponto de vista da pessoa, né, que está ali do outro lado. Então, para mim, eu acho que, se eu fosse resumir, eu diria isso. Perfeito. Eu concordo totalmente. Meu, prazer enorme estar aqui. Que incrível, que delícia. Obrigado pelo convite. E realmente essa pergunta, né, o que é é tão maluco, porque a hora que você pergunta, não, o que faz um líder humano, quase que eu falo assim, como que ele não vai ser humano, né? Porque daí ele não é líder. Quer dizer, então é isso. Eu sempre falo o seguinte, quem é que promove alguém? Quem que promove um líder? Não é o chefe dele, são os liderados. E a analogia que eu faço é como se você olhasse quase como uma lanterna de ponta cabeça, onde você está iluminando muito forte uma certa região. E aí, quando aquelas pessoas estão muito iluminadas, o que você faz? Você aumenta a lanterna para você iluminar uma área maior. Vai iluminar com menos intensidade, mas uma área maior. Até quando aquela intensidade está muito forte, você vai promovendo. Quer dizer, então, de verdade, um líder, para mim, humano, é um líder autêntico, é um líder que ele faz com que cada um possa ser ele mesmo. Eu falo que o oposto de pertencer é se encaixar. Se você tiver que se encaixar,
é porque você não está pertencendo. Então, o líder, de verdade, é aquele que, como você diz, tem empatia, tem cuidado, ele entende quem são os liderados e como que ele pode ajudar os liderados. Então, eu acho que, eu costumo dizer, eu falo, a minha filha, eu tenho 3 filhos, a minha filha do meio, quando ela tinha 5 anos, ela me perguntou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Eu respondi, eu vou, mas você não vai para a escola? E ela me disse, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. E aí eu disse, eu também, filha. Eu vou para o trabalho para aprender. Então, a gente aprende quando é criança na escola, depois na universidade e depois no trabalho. Então, para mim, o líder, posso considerar que um líder humano é como aquele bom professor. O mau professor é aquele que sabe tudo, está lá para tentar ajudar os outros a tentar melhorar um pouquinho. Ele é o professor, os outros são simplesmente alunos e aprendizes. O bom professor é aquele que inspira, que provoca, que traz o seu melhor e tudo mais. Então, para mim, assim como um bom professor, o líder humano é essa pessoa que ele faz isso. Tem um maestro, Benjamin Zander, que ele fala, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Para mim, um líder humano, ele tem esse indicador de sucesso. Espetacular. Patrícia, você acha que isso tudo se aprende? Como tudo na vida, eu acho que talento é insubstituível, né? As pessoas têm talento para algumas coisas. E as que têm talento, seguramente, vão ter mais facilidade de exercitar essa ou aquela atividade para a qual ela tem talento. Quem não tem tanto, definitivamente, tem que se esforçar muito mais. Mas, sim, é possível chegar lá, né? Por que eu digo isso? Assim, às vezes a gente vê, né, grandes atletas e a gente acha que aquilo é maravilhoso e a gente fala, mas ele tem um talento. Eu não tenho dúvida de que o talento foi fundamental na trajetória de sucesso daquele profissional. Mas quantas horas ele treinou para aquilo? Quanto ele renunciou, quanto ele sacrificou para evoluir naquele processo? Quanto ele se dedicou? Porque o aprendizado tem uma questão de dedicação, né? E é uma dedicação constante. Então, a consistência, a disciplina, né? Eu moro em Portugal, todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, mas lá é uma loucura, né? E o Cristiano Ronaldo, ele fala mesmo muito claramente que 20% do sucesso dele se deve ao talento, que ele tem colegas contemporâneos que são aquelas bolas de ouro, tudo, né? E que são talentos natos. Ele disse, o meu é muito pouco, ele diz sempre, 80% do meu sucesso se deve a uma consistência e a uma disciplina muito grande. Eu acho que a gente pode transportar esse aprendizado para qualquer aspecto da nossa vida, inclusive na liderança. Sem dúvida, tem uma frase clássica, né, que diz que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? E eu acho que é isso aí. Então, sim, mas exige, sim, dedicação. E mesmo aquela pessoa que tem talento, não significa que ela vai ser obra, né, de iluminação divina e, a partir daí, as coisas... Exige também uma disciplina, uma dedicação, um estudo. Apenas, eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de facilidade, mas, seguramente, dedicação é muito. Sem dúvida. Sabe o que eu ia dar uma sugestão? Não dá para acender a luz aí, todo mundo, assim, para a gente ver, galera? Eu acho que pode. Aí, ó. Isso, que melhor. Aí sim. Né? Que a gente vê todo mundo. Aí é muito mais legal. Não é? Tá certíssimo, ótimo. Não, eu tenho um problema. Falar, assim, se precisar gravar olhando na câmera, eu gaguejo, não consigo. Olhando para todo mundo, aí é mais legal. Muito bom. Obrigado. Você sabe que a gente não atrapalha aqui, não. Atrapalha a gente de filmar? Não. A luz? A gente tem uma TV corporativa lá no Magalu e, de vez em quando, a gente faz programas, somos nós que apresentamos, é muito curioso. E às vezes, para dar uma animada, a gente bota a plateia, porque ajuda. É lógico. Para ter mais calor humano é necessário, né? Falando de humanidade de novo. Daniel, na sua trajetória, você lembra assim, em algum momento onde a humanidade fez diferença na resolução de alguns problemas? Ué. Acho que a vida inteira, né? Mas, assim, um momento. Um momento? Eu acho que eu vou contar de um momento que eu acredito que todo mundo, um monte de gente passou. Estou falando da pandemia.
Então, na pandemia, eu me senti numa gaiola, acho que muita gente aqui me sentiu uma gaiola de ouro, né? Tinha que tentar fazer alguma coisa. E aí eu sou do conselho do Gerando Falcões. E o Edu Lira, ele ia entrar, né, para falar ali na CNN, enfim, ele ia falar para as pessoas para doarem cestas básicas. E eu gravei para ele um áudio e falei, Edu, fala para as pessoas não demitirem. Né? E ele não entrou na CNN. A pauta caiu. E eu peguei aquele áudio que eu gravei para ele e escrevi um manifesto. E que foi o movimento Não Demita. Né? Alguns devem ter lembrado aqui. E o que eu falava naquele momento, falei assim, nesse momento não interessa o acionista. A gente tem que cuidar das pessoas que constroem nossas empresas todos os dias. Então, que as empresas assinassem um compromisso de não demitir. Né? E o compromisso era de não demitir durante 3 meses. Bom, o resultado foi que 8 milhões de pessoas, as 4 mil empresas assinaram e 8 milhões de empregos foram mantidos. Sensacional. Né? Então, e naquele momento, não tinha nada a ver com dinheiro. Assim, a responsabilidade, eu não conseguia dormir, a responsabilidade de tentar provocar, fazer com que todas as empresas cuidassem do que é mais valioso, que é o ser humano, em detrimento a qualquer coisa. Não interessa resultado, não interessa lucro, não interessa nada. O que interessa agora é a vida das pessoas que estão lá e a gente tem que cuidar, e a gente não pode demitir as pessoas. Enfim, então, lembrando aqui agora, um momento que eu considero que foi ali o que foi? É a questão do ser humano, a humanidade. Né? Então, e para mim foi muito legal, porque eu que acabei escrevendo o manifesto, depois 4 mil empresas assinaram, mas eu acho que foi um movimento coletivo de humanidade, né? Das empresas todas que assinaram o movimento Não Demita. Você foi um provocador, mas tinha ali muita gente receptiva que realmente quis entrar no movimento. Gente, a gente vai para o quadro E se. A gente tem alguns quadros dentro do Newbcast. Um deles é o E se. O E se são situações hipotéticas que a gente coloca para cada um dos nossos convidados responderem. Tá? Então, para a Paty, para a Patrícia, e se a minha equipe estiver desmotivada devido a mudanças organizacionais? Como reconquistar a confiança e a motivação? Muito bom. Não, mas isso não acontece, né? Só acontece lá na Suíça, né? Aqui não acontece isso. Eu sempre acho que o resgate de qualquer relação se dá pela boa, clara e verdadeira comunicação. Né? Então, acho que é assim nas relações pessoais. Eu costumo dizer que de guerra mundial, separação de casal, normalmente o problema está na comunicação ou na falta dela. E, particularmente, nessas questões de liderança, de time, de engajamento, eu acho que passa muito por uma comunicação clara, verdadeira, franca, fazer bons combinados, faça bons acordos. Né? Eu acho que, quando o time percebe clareza sua, segurança, franqueza em relação a isso, eu acho que é um ponto muito forte de retomada de qualquer caminho. Então, acho que a desmotivação, lógico que vale sempre uma reflexão de entender quais são as causas dessa desmotivação. As causas podem ser as mais diversas possíveis. E, lógico, que quanto mais você identificar, mais assertiva você vai ser no direcionamento dela. Mas, seja o que for, eu acho que falar com clareza, com abertura, e, de novo, exercendo a empatia que eu falei do líder, né? Tentando aí fazer essa troca de papel, eu tenho a impressão que, no meu ponto de vista, da minha experiência, é a melhor forma de resgate de qualquer relação. Quer complementar, Dani? Não. Não, concordo totalmente. Eu estou assim, estou aqui no... Então, agora é para você. E se eu cometer um erro que afete negativamente a minha equipe? Como lidar com isso de maneira humana, sem perder o respeito do meu time? Bom, a Patrícia já respondeu, né? Porque, na verdade, mas deixa eu tentar. Eu acho que de novo, ser muito autêntico. Eu acho que é assim, ó, eu acredito que você...
existem empresas, eu falo que são as empresas normais, uma empresa ordinária, ok. Ordinária no sentido do comum, né? E aí você tem aquelas que são ordinárias com excelência. Uau, faz aquele negócio de uma maneira, assim, fora da curva. Mas aí você tem, do outro lado, um passo a mais, as extraordinárias. E a extraordinária, muitas vezes você não consegue explicar. A extraordinária é aquela empresa que você tem que ser autêntico. As pessoas são movidas por paixão. A fé. Fé você não sabe por quê, não sabe como que é aquilo. Esse líder, o líder enxerga coisa que ninguém está enxergando e acredita que é a realidade. Quer dizer, então, essas são as empresas extraordinárias. E aí, tudo isso, para mim, é movido pela autenticidade. Então, se eu perguntar assim para as pessoas, quando foi a última vez que você pediu perdão? Perdão. Ai, desculpa, não vou fazer mais. Não, perdão da alma. Estou mal por ter feito isso. Agora, veja, por que eu acho que é, de alguma maneira, fácil pedir perdão quando você quer fazer alguma coisa extraordinária e trabalhar com uma equipe? Aí você... Eu acho que não existe erro. Para mim, não existe erro. Então, tá bom. No seu caso, fiz um erro que prejudicou todo mundo, né? Isso que todo mundo ficou chateado e tal. Cara, o erro, simplesmente, ele aconteceu algo diferente do que você planejou. É isso que é o erro. Então, eu acho, Agatha, assim, ó, vamos lá. Para mim, o que é uma empresa? Não, o que é uma festa? Uma festa é uma desculpa. Uma festa é uma desculpa para a gente se encontrar com pessoas incríveis, ter momentos memoráveis. Né? Uma festa é uma desculpa para você encontrar pessoas legais e tal. Para mim, uma empresa é igualzinho uma festa. Uma empresa é uma desculpa. Entenda dessa maneira. O que é o CNPJ? Você consegue pegar o CNPJ? Não dá. Então, para mim, uma empresa é uma desculpa para você acordar todo dia e encontrar pessoas incríveis que vão ajudar você no seu desenvolvimento e um lugar para você aprender todo dia. E esse conjunto de pessoas faz alguma coisa que ajuda a melhorar o mundo, por isso que o mundo paga para. O mundo remunera esse grupo de pessoas. Mas eu não acredito assim, nós estamos lá porque é legal, nós estamos construindo. É uma desculpa para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, quando você olha para o lado, aconteceu um erro. Tá bom, vamos aprender todo mundo junto. Então, quando você olha por esse ângulo, é uma escolha você estar lá com aquele conjunto de pessoas que você acredita que agrega valor para que você tenha momentos incríveis, momentos de evolução do ser humano. Tanto que eu pergunto várias vezes, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, sua vida está muito chata. Se você não está aprendendo nada, você não tem por que estar ali. Porque, afinal de contas, eu acredito que a empresa é um lugar para você aprender. Para você aprender, para você evoluir. Compartilhando esse mesmo propósito comum de querer fazer alguma coisa que deixa o mundo melhor. Não, perfeito. Excelente, mas assim, eu vejo que, infelizmente, a maioria das empresas não está nesse lugar. Pode ser porque o fundador não tem esse espírito, pode ser porque o fundador ainda já não está mais presente, pode ser porque seja muito difícil cascatear ou distribuir, né? Fazer com que essa cultura chegue a cada um lá na ponta da operação. E a Patrícia, que tem 40 mil pessoas, né, que você gere em tudo que é canto do Brasil, como é que você acha que a gente faz para disseminar essa cultura de mentalidade de crescimento, de ver o erro como oportunidade de aprendizado e de evolução, de ter um ambiente de confiança, onde, especialmente lembrando que o nosso ouvinte, maioritariamente, são pessoas que estão começando. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter essa segurança humana, essa segurança enquanto indivíduo, sem autoconhecimento. E o autoconhecimento, se você for uma pessoa dedicada a se autoconhecer aos 20, e você for uma pessoa da mesma forma dedicada a se autoconhecer aos 40, certamente aos 40 você terá muito mais autoconhecimento do que aos 20. Né? Então, tem uma questão realmente de idade, de bagagem. E, muitas vezes, quando a gente assume a nossa primeira posição de liderança, a gente não se conhece nem como pessoa. Aí você tem um chefe, um líder,
que também te cobra de uma maneira muito antiquada, que hoje já vão se quebrando, né? A cultura do comando e controle, etc., mas que ainda está presente em tanto lugar, que aí fica difícil colocar em prática aquilo que você traz, que eu acho excelente e perfeito, mas a maioria das pessoas que estão começando não tem nem sequer uma liderança em cima dela que tenha essa visão e nem ela própria tem a segurança suficiente para tentar implementar isso na sua equipe. Como que a gente pode orientar essas pessoas que estão mesmo começando e que não têm poder de decisão ainda e não têm uma influência para mudar a cultura de uma empresa, né? Bom, em relação à questão de cultura, eu acho que cultura é, talvez, o tema mais central de qualquer discussão corporativa, em especial na área de recursos humanos. Talvez, hoje a gente fala muito, ouve muito, virou meio moda, propósito, valores, etc., mas, infelizmente, poucas empresas vivem efetivamente o seu propósito e praticam com verdade a sua cultura. E aí termina um pouco do que o Daniel falou, né? Que é o oposto você se encaixar, é o oposto pertencer do é o pertencer. oposto de se encaixar. Exatamente, as pessoas ficam se encaixando ao invés de pertencerem. Para mim, a cultura, você perguntou sobre como fazer uma cultura forte numa empresa não só muito grande, mas também muito capilarizada. Eu, particularmente, acredito que a gente tem assim, o círculo virtuoso da cultura. E, para mim, o círculo virtuoso da cultura é exatamente você ter práticas muito bem definidas, comunicadas com muita clareza e disciplinadamente praticadas. Então, você precisa ter ótimas práticas, elas precisam ser bem definidas, você precisa comunicar, esclarecer, as pessoas precisam entender o porquê daquilo, e olha a comunicação de novo, como ela é importante nos nossos relacionamentos. E ela precisa ter uma disciplina. Particularmente, eu acho que essa talvez seja uma das maiores fortalezas que a gente tem no Magalu, e daí porque nós somos, e de fato somos, uma empresa de cultura muito forte. A gente escreve pouco, você não chega lá, não está escrito pelas paredes, pelos sites, pelos livros, não, porque tem um monte que muitas empresas sim fazem isso, mas eventualmente não vivem, a gente escreve menos do que pratica. Só que a cultura ela tem diversos traços. E, particularmente, mais recentemente, a gente começou a promover e valorizar muito o traço de inovação nas culturas organizacionais, e aquelas que não o tinham tentaram inserir o traço de inovação na cultura organizacional. Só que, se essa cultura não for... essa coisa de cultura de inovação, você consegue ver muito claramente se a empresa tem uma cultura de inovação, ou, principalmente, se ela é um terreno fértil para isso, se ela é uma empresa tolerante ao erro. E aí eu termino chegando no Daniel. Empresas pouco tolerantes ao erro não são inovadoras. E não podem ser, elas não podem, porque ninguém quer arriscar. Né? A gente só quer fazer o que está ali na nossa zona de controle, porque você sabe que, se você errar, vai dar ruim. Então, por que você vai perder o seu nível de segurança? Então, eu acho que é muito curioso quando a gente tenta introduzir um componente numa cultura sem olhar o todo. E a gente fica achando que a cultura emerge de puffs coloridos. E a gente bota puff colorido, né? Bota tobogã. E vamos mesa lá, porque mesa de ping-pong, é nisso aí. E, efetivamente, não é. Ela passa por coisas muito mais simples e muito mais concretas. Como, por exemplo, quão tolerante ao erro nós somos dentro dessa organização? Né? Deixa eu só complementar um negocinho da cultura, que eu acho que é legal. Eu acho que uma definição muito simples é cultura é você ser íntegro em relação ao que você se propôs a fazer. É isso. Você tem que ser íntegro. Olha, a gente no começo, a gente tinha a missão de salvar uma escola. Se eu saísse daqui, eu tinha que apagar a luz, porque a gente comprou uma escola quebrada. Então não dá para eu dar sinais contraditórios ao que me propus a fazer. Depois a gente queria ser uma empresa muito legal para se trabalhar. Eu falava, segunda-feira de manhã tem que ser melhor do que a sexta-feira à noite, para todo mundo que trabalha com a gente. Tem que ser, você tem que escutar. Cargo não entra em reunião. Quem decide é quem mais entende sobre aquilo. Se todo mundo pensa igual, não precisa de todo mundo. Então, ampliar a diversidade. Você quer escutar o diferente.
Você incentiva, mais do que tolerar, é incentivar o erro honesto. Se faz muito tempo que você não erra, você não está fazendo nada mais do que o trivial. Então você incentiva. Quando foi que você errou? Quando foi que você arriscou? E aí, é mais do que desenvolver o autoconhecimento. Antes disso, é desenvolver a autodescoberta. Desenvolver a autodescoberta para daí desenvolver o autoconhecimento, para daí desenvolver a autoestima, para você não ter medo de arriscar, ousar e ser protagonista da própria história. É isso. Primeiro você não sabe que você não sabe. Você não sabe que você não sabe o sabor de uma fruta que você nem sabe que existe. Depois você sabe que você não sabe. Depois você sabe que você sabe. Ah, eu sei. E depois chega o ponto que você não sabe que você sabe. Isso é cultura. Isso é cultura. Cultura é quando você nem sabe que você sabe. Você faz aquilo por quê? Nem sei. Porque é. Não é que está, não está escrito, não está. É assim. Então você vai a alguns lugares, as pessoas. Né, eu fui visitar uma escola e eu perguntei como que eles tratavam ali as crianças especiais, ou que tinham Down, ou autismo, ou não sei o que, tal. Na Finlândia. A mulher ficou olhando para a minha cara, ela não entendeu a pergunta. Eu repeti umas 4 vezes, ela não entendeu a pergunta. Por quê? Porque ela nem sabe como é. É tão natural, é tão incrível. Ela falou, simplesmente eu valorizo as competências boas de qualquer criança, independente de quem seja. Ela não entendeu a minha pergunta. Porque nem existe esse olhar. Olha que coisa linda. Então, quando você não sabe que você sabe, aquilo é cultura. Não existe, maravilhoso, não existe mesmo fórmula para se criar uma cultura. Pode-se ter todas, pode fazer essas perguntas, como você disse, quero que as pessoas cheguem na segunda-feira mais felizes do que quando saíram aqui na sexta-feira, mas é muito difícil replicar a cultura, é muito difícil quando a gente vai criar cria-se ali todo um framework, assim vai ser a cultura. Não, é algo tão orgânico. Eu sei, mas a cultura, para mim, de uma empresa ou de qualquer lugar, da tua família, é exatamente isso. É as coisas que você faz de uma maneira natural quando ninguém está vendo. É as coisas que você nem sabe que você faz. Né? É como você age sobre diversas situações de uma maneira harmônica com todo mundo ao seu lado. Então, agora, a cultura é construída só de um jeito. É quando você é íntegro em relação ao que você se propôs a fazer. Integridade, a melhor definição é você sentir, pensar e agir com coerência. É simples. Então, aí essas coisas que você faz dessa maneira, você constrói cultura. E aí você fere a cultura quando você está ferindo alguma dessas coisas que você se propôs a fazer. Então não se proponha. Dizem que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando os líderes não estão vendo, né? É isso. Se estão fazendo e o líder não está vendo, é cultura, né? Verdade. Não sei se às vezes é bom ou mal, mas que é. Gente, o Daniel tem uma empresa que tem 16 mil funcionários no Brasil, a Paty dirige 40 mil talentos Brasil afora. É possível, e se é possível, como que se faz para criar um senso de coletividade, respeitando essa individualidade, né? Dessa diversidade toda de tudo, inclusive de geográfica, de backgrounds, de visões. É possível? Tem uma fórmula para isso? Bom. Fórmula não tem para nada, né, gente? Hã? Não, eu acho que, para mim, você... Quando todo mundo entende qual que é o papel dele, quer dizer, o que ele é bom ou não. O Érico Veríssimo, ele era bom em português e mal em matemática. O pai dele colocou ele na aula de reforço de português. Né? Então, isso daqui é muito legal. É você entender onde você é bom, qual que é o seu potencial, onde você realmente agrega valor, onde você faz a diferença, mas, ao mesmo tempo, ser generalista o suficiente para entender onde você não é bom, onde os outros são bons. E aí, assim como eu falo, o amor é que é o amálgama de qualquer lugar. Entendeu? Então, eu acho que é o amor mesmo. Né? É a relação entre pessoas, numa empresa. Que amor esse? O amor fruto da admiração. Então, você fala, olha, essa pessoa ao meu lado, ela é melhor do que eu e ela me ajuda. E você sente que o coletivo é maior do que a individualidade. Então, eu acho que quem que é o melhor ser humano que a gente poderia tentar ter? É alguém que tem uma autoestima elevada e é humilde. É isso. Quem que é o pior, então? O que tem uma autoestima baixa e arrogante. É o fim. Né? Agora, existe autoestima elevada e arrogante? Tem.
Esse daqui precisa melhorar a humildade e tal. Agora, não é lindo aquele que ele está bem, ele não está fazendo para mostrar para o outro, ele está fazendo por ele está fazendo. Então, o ser humano que é incrível, a minha definição, é autoestima elevada, humildade, ao mesmo tempo ele é apaixonado pelo que ele faz, é inconformado achando que pode fazer alguma coisa a mais, diferente, né? E é competente. Então, o que a gente... E quando você tem um monte de gente deste jeito, eu acho que você começa a contagiar os outros. Esse sentimento de coletividade é o sentimento de que aqui vale a pena eu estar. Eu quero estar aqui. Eu não tenho que estar aqui, mas eu quero. Quando você sente que aquilo é uma escolha, e você só consegue sentir que é uma escolha quando você tem uma autoestima elevada. E a humildade de entender que os outros são melhores do que você, e aí você está lá para aprender, para crescer com o outro, para se inspirar no outro, para entender quem você é através do outro, entender o outro como um espelho, e falar, o que eu tenho que aprender com essas coisas? Eu falo que, quando você tem medo de alguma coisa, vá para lá, porque é no medo que está o aprendizado. São nas pessoas que você tem alguma coisa que parece que não bate, é que está o seu aprendizado, porque você vai entrar em conflito com algumas coisas que você precisa melhorar, ou mudar, ou evoluir. Então, quando você tem este olhar para o coletivo, e falar, eu sou grato por estar aqui com pessoas que não necessariamente eu concordo, porque daí eu vou poder evoluir, vou poder crescer. Seja na sua capacidade de argumentar e reforçar o que você pensa, seja na possibilidade de você se reinventar e pensar por outro ângulo. Não só olhar outros ângulos ou olhar um outro ponto de vista, mas às vezes olhar outras vistas do mesmo ponto. E aí você evolui. Super, concordo. Mas, particularmente em relação ao Magalu, né, a minha experiência numa empresa, na empresa, eu acho que eu não quero ser repetitiva, mas eu tenho que voltar para a questão da cultura. Porque eu acho que, no fim, tudo reside meio que ali. E aí tem um traço de cultura que lhe permite, mesmo dentro de um coletivo enorme, você olhar para a individualidade, que é o cuidar do outro. Quando a gente se dispõe internamente a cuidar do outro, a olhar para o outro e pelo outro, independente da sua posição, eu acho que a gente consegue personalizar muitas das nossas soluções e dos nossos direcionamentos. Particularmente, a gente tem uma série de práticas que favorecem isso. E é muito interessante quando você vê. Então, nós temos uma prática que é, por exemplo, a Rede do Bem. A Rede do Bem é o nosso programa de voluntariado interno. Nós temos ações estruturadas, feitas por uma das áreas que eu toco, que é a área de reputação e sustentabilidade. E são ações estruturadas, mas muitas das nossas ações da Rede do Bem, elas surgem do local. Ou é de uma loja, ou é de um CD, porque as pessoas se unem em torno, ou de uma comunidade, às vezes é uma necessidade da própria comunidade, às vezes não, é uma necessidade do próprio colaborador, e as pessoas se voltam e olham para aquilo. A gente tem um canal interno, que é o Canal da Mulher, que foi um canal criado, voltado para acolher vítimas de violência contra a mulher, e a maior parte das pessoas chegam até nós pelo outro. É um colega, é um amigo, é um líder que percebe que aquilo não está funcionando e acessa e diz, olhe por ela, veja se ela precisa, porque eu acho que ela está precisando. Então, eu acho que esse traço do cuidar ajuda muito a gente sair de conceitos genéricos, e é impossível não ter, quando você tem uma empresa de 16 mil pessoas, 40 mil pessoas, 100 mil pessoas, é impossível, né? Mas você sair desses conceitos mais genéricos e aplicar no particular. E que lindo isso, né? Porque, na verdade, muito embora, também é um contrassenso, mas muito embora as necessidades humanas elas sejam todas muito similares, elas são sempre muito particulares. Então, acho que você conseguir chegar nessa particularidade é sempre um privilégio. Eu percebo que, no caso do Magalu, vocês têm presente a fundadora, que é uma pessoa que é muito voltada para o cuidado um a um, né? E acho que isso repercute completamente, porque esse exemplo arrasta,
E apesar dela não estar na operação, mas entendo que ela vai à visita vocês constantemente, e isso passa, é uma história aí que passa, né? Consegue chegar ali naquela pontinha, naquela cidade do interior, mas tudo, de novo, volta, retorna à cultura. Aqui fica a dúvida de uma empresa que não tem uma fundadora como a Luísa Helena Trajano, será que consegue fazer assim? Como o Daniel Castanho, essa pessoa que é só humano, não dava para falar de outra coisa com ele, que é só humano, será que dá para fazer diferente, né? Alguém que é funcionário, lá, que está lá começando, não sei se ele consegue, é aquilo, talvez se ele percebe, não me encaixo, vou embora, se ele puder, Sim, vou mas, para assim, outro lugar. mas sabe o que eu acho? Assim, fala com o coração. Se você falar de verdade, de uma maneira autêntica, você acha que se alguém chegar numa empresa e falar assim, poxa, olha, eu queria dar um feedback aqui para o meu líder, para o meu chefe, para o dono da empresa, vai direto com o dono da empresa, com o presidente da empresa. E fala, olha, eu entrei aqui, estou aqui, sou analista, vou falar uma coisa para você. Eu acho que tem muita coisa que podia melhorar em relação ao clima. Eu queria acordar todo dia feliz, com tesão, acordar e falar, uau, ser grato pelo universo, pela possibilidade de estar aqui nesse tempo e espaço. E, para isso, eu acho que a gente poderia fazer isso e isso. Esse cara já é promovido. Se chegar na ANA, já é promovido. É o seguinte. Se chegar... Não espalha isso. Não, eu espalho. Isso, o que eu quero... senão... Não, o que eu quero dizer... Todo mundo vai chegar já com a cartinha. Né? Eu acho que isso o que segura o gado é o pasto, não a cerca. Então, tem que ser gostoso. Tem que valer a pena estar lá. Isso que é mágico. Então, é o seguinte, você não tenha medo de falar de uma maneira construtiva, e não é crítica. Não chega só com crítica, fala, olha, eu acho que a gente poderia fazer isso. De maneira sugestiva. Se você fosse o dono da empresa, o que você faria? Chega com esse olhar. Eu acho que isso é maravilhoso. Não tenha medo de falar. E as pessoas que têm essa ousadia são as pessoas que são mais valorizadas. Então, você está falando que quem vai escutar a gente, assistir a gente, é isso aí, não tenha medo de falar. Né? E fale de uma maneira construtiva. Você pode falar o que você quiser para qualquer pessoa, desde que o objetivo seja de construir e não de destruir. Plenamente. Qualquer coisa, pode xingar, desde que aquele... tá bom. Para que é? Para dar uma acordada. Né? Se a intenção for, eu preciso despertar, chacoalha, xinga, fala, ameaça, porra. Não tem problema. Por quê? Porque desde que a intenção, o que importa é a intenção. Se a intenção for de construir, e aí fale o que você quiser, para quem você quiser, que sempre vai dar certo. Eu acho até, que, só fazer um adendo, em relação eu acho que uma das provas de que essa passagem de um fundador para uma cultura é possível, é que, assim, na verdade, a Luísa não é a fundadora. A fundadora é a tia Luísa. É que também é a Luísa, mas é a tia Luísa. A Luísa já é a segunda geração, a gente já está na terceira geração, e isso passa, sim, é da família, sim, está na história, está, mas é da essência. Eu acho que é aquela história de você, quão íntegro você se mantém ao que você acredita e ao que você prega. Né? E as pessoas se conectam, ou se excluem. Né? A cultura, ela não serve só para agregar, ela serve para excluir também. Aliás, ela serve bastante para excluir. Perfeito. Gente, vamos passar para um outro bloco, que é o só para fazer 30 segundos, porque a gente está falando da cultura do lado bom, né? Eu acho que a cultura do outro lado também, ela se revela no pior que uma empresa pode tolerar. Entendeu? Então, tem coisas que você fala, isso aqui não de jeito nenhum, isso aqui não acontece aqui. Ela também se revela assim, não, isso daqui nós não vamos tolerar. Isso aqui também fortalece a cultura. Não é só o que você quer fazer, mas o que você também não permite ser feito. Não toleramos esse negócio aqui. Também se revela na cultura. Claro, são os valores inegociáveis. Tem alguns que não. É isso. Vamos para o nosso bloco Manda Áudio. Sabe quando a gente pede para alguém explicar alguma coisa mandando um áudio pelo WhatsApp? Esse é o nosso Manda quadro. áudio é ótimo. Eu entendi que tem que ser rápido, né? Porque, pelo amor de Deus, não é um podcast, é um áudio. Manda áudio. É um áudio. E o manda áudio nós vamos falar aqui em velocidade 1.5 ou... É verdade. Então, vamos começar pelo áudio do Caio, de São Paulo, que ele mandou para a Patrícia. Vamos lá?
Se um membro da minha equipe tiver performance afetada por problemas pessoais, como abordar a situação de forma humana? Acho que é melhor colocar de novo, porque a gente eu não entendi. Eu ouvi, eu acho que posso... estava no 1.5. É, Você entendeu? eu ouvi. Mas- E se alguém da minha equipe tiver Se um membro da minha equipe problemas tiver performance pessoais, afetada por problemas pessoais, como abordar a situação de forma humana? como abordar a situação de forma humana? Se alguém da minha equipe tiver problemas de performance por causa de problemas pessoais, como abordar de uma forma humana? A pergunta é essa. Tá. O áudio é esse. Gente, desculpe, eu estou sendo muito repetitiva nesse negócio. Eu acho que eu estou sendo um pouco criativa. Com empatia, né? Com empatia, com conexão. Eu diria que, se você é um líder próximo, você já tem um nível de aproximação que é uma intimidade, né? Gera uma intimidade que lhe permite entender, abordar e ajudar no processo de entendimento pela própria pessoa. Eu acho que às vezes a gente comete um equívoco muito grande enquanto líder, que é querer resolver pelo outro. Até porque a gente reproduz, no nosso papel de liderança, as nossas relações maternais e paternais, onde a gente tenta resolver o problema do outro. A gente não vai resolver o problema do outro. Só quem vai resolver o problema é a própria pessoa. Então, eu acho que, particularmente neste caso, o que o líder melhor pode fazer é, primeiro, ouvir. Gente, como a gente ouve pouco, né? E aquela coisa bem clichê, tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente adora falar e como a gente se dispõe pouco a ouvir. Então, às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas. Só de ouvir é um processo terapêutico. Ela está falando, ela está se ouvindo, ela mesma consegue encontrar as próprias soluções dela. Então, eu acho que a primeira coisa é ouvir, né? Fazer perguntas. Boas perguntas ajudam sempre. Porque, muitas vezes, as pessoas, sim, normalmente, elas têm seus vieses e vão conduzindo pelas mesmas questões. Então, para que ela mesma vá ajudando e vá acompanhando no seu processo de entendimento. E acolher. Eu diria que essa é a melhor forma de você acolher, seja qual for a decisão, ela saber que você vai estar ali, que você vai ajudar, que você vai apoiar, né? O que você vai estar ali ao lado dela. Muitas vezes, eu acho que é o que as pessoas precisam. Perfeito. Ótimas dicas concretas para o Caio. Caio vai ficar... Posso dar uma sugestão bem prática para ele? Assim, toda reunião, todo começo de dia, o líder com a equipe faz um check-in, todo mundo fala, olha, como eu estou me sentindo naquele momento e por quê. E aí você vai criando essa intimidade. E fala, olha, hoje eu não estou bem, porque minha filha não está muito bem, então só queria dizer para vocês. Se você falar ou não falar, todo mundo vai sentir. Então fale, explique. Porque depois vão achar que você está mal-humorado, que não sei o que, não sei o que. Então, estipule oficialmente um check-in, onde você simplesmente diz como eu estou nesse momento, para essa reunião e pessoalmente. Perfeito. Simples. E aí você criou essas barreiras, ninguém vai ter medo mais de falar. Vou começar a usar isso. Minha equipe está aqui, pronto. Vamos começar com isso todos os dias agora. Muito bom. Agora, o áudio da Camila, de Blumenau, para o Daniel. Bom, quem é que coloca a pressão é você mesmo, né? Se sente a pressão, aquele negócio. Quer dizer, então, eu estou falando o seguinte, uma companhia aberta, o que ela tem que fazer? Eu acho que eu estou entendendo que é dessa maneira. Que, assim, para mim é tão... Estou falando, é quase como eu estou respondendo igual a mulher lá, né? Eu acho que faz parte da cultura esse negócio de ser humanizado. Eu falo, olha, a única maneira de você mostrar para todo mundo e você enfrentar uma pressão é você dividir com todos o momento que a gente está. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente assumiu o UniBH em Belo Horizonte, estava 5 meses sem pagar salário os professores em greve. Né? Uma pressão gigantesca, um negócio absurdo. A gente não tinha dinheiro para pagar o salário atrasado, quando a gente assumiu. O que a gente fez? Mostrei um PowerPoint com os números da empresa. Tinham 700 professores, 5 meses sem pagar salário, os professores em greve. 700 professores na sala. Mostrei os números. Falei, vocês são PhDs, mestres, doutores. Vamos salvar essa empresa junto. Quando você expõe, eu falo que é na vulnerabilidade que está a sua invulnerabilidade. Né? Então,
É você simplesmente falar, olha, nós estamos sofrendo essa pressão, está todo mundo no mesmo barco, a gente precisa resolver esse problema, seja um fluxo de caixa, seja não sei o quê, mostre isso. Na pandemia, eu fiz mentoria para algumas empresas e eu dizia, viu, não foi teu erro, não foi seu problema, chega para todas as pessoas da sua equipe e fala, galera, a gente está sem dinheiro, galera, o problema é esse, nós estamos juntos aqui. Mesmo que tivesse sido erro, por que não, né? Tivesse sido um erro, galera, exatamente. Errei, vamos lá, me ajuda. Mas isso, assim, ó, não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade. De novo, aquele negócio da autoestima. Né? Então, mostre a sua vulnerabilidade, mas de maneira honesta, sem querer esconder, sem querer falar. Aí está todo mundo junto para enfrentar aquele desafio, aquela pressão, seja ela qual for. Eu acho muito interessante isso de chamar as pessoas e contar o que está acontecendo. Muita Claro. gente lidera escondendo determinadas coisas, porque acham que a equipe não tem condições de saber determinadas verdades. Lógico que tem o timing, tem o momento, mas eu acho que quando a gente divide, pode ser um problema mesmo, olha, estamos fechando no vermelho há Isso. um ano. É uma pressão, claro, tem pessoas que precisam muito daquele emprego e pode ser que se sintam muito inseguras porque, de repente, a empresa pode não existir daqui a outro ano, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para elas entrarem, se empoderarem. Eu acho que quando as pessoas entendem aonde elas estão e por que elas estão fazendo, elas se empoderam e elas são muito mais... Aquele senso de pertencimento faz com que elas assumam algumas decisões e realmente vistam a camisa e façam acontecer. Isso aqui, ó, acho que esse negócio da pressão, eu vou colocar um outro tipo de pressão. A pressão da sua família, que você fica trabalhando demais. E não sei. Sabe o que você faz? Faça uma apresentação de PowerPoint para a tua família. Passa. Filho, deixa eu contar o que eu faço. É isso, assim, taraná. Olha os desafios. Alguém tem uma ideia aqui em casa? Olha que incrível. Aí todo mundo está lá e fala, não, pai, chegou atrasado. Chegou, não tem problema. Chegou às 10 hoje. Mas aí... Como que nós estamos? Como que nós estamos? Entendeu? E isso é muito legal, você dividir a pressão, porque a pressão que ele perguntou, tudo bem. Do outro lado, você chega no seu trabalho e fala, cara, nossa senhora, eu estou com meu sogro está doente, isso, aquilo. Todo mundo está lá, tá? Então é o seguinte, a gente tem pressão de tudo quanto é lado. Né? Não tenha medo de expor, no sentido de falar, olha, cara, é isso aqui, tem pressões de tudo quanto é lado. Tem pressão da família, tem pressão não sei o quê, tem pressão de amigo, tem pressão... Conta para todo mundo o momento que você está. E aí é legal, tá todo mundo... Aí vai ficar mais solidário com você. Isso é legal. Né? E outra coisa de tirar a pressão também, eu falo o seguinte, quando você vai num restaurante e tem lá o garçom em treinamento, você tem uma tolerância maior, né? Então, eu fui um CEO 15 anos em treinamento e hoje eu sou um presidente do conselho em treinamento. E eu sou uma pessoa que participa de podcast em treinamento. Então, vocês têm tolerância? Mas isso é legal, você se coloca num lugar em treinamento. Eu estou aqui aprendendo, vou fazer um monte de erro, vou falar um monte de besteira. A gente vai ser sempre newbie, né? Mas vai ser legal demais, entendeu? E é isso que faz com que você esteja nesse estado beta, né? Permanente. Perfeito. E aí é lindo, pô. Agora, para a gente encerrar, na verdade, a gente já está aqui passando do nosso tempo, mas queria muito saber, começando pela Paty, se... você pudesse voltar, olhar para chegar para aquela Patrícia que começou ali, no seu primeiro cargo de liderança. O que você diria para a Patrícia? O que você sabe hoje em dia que você não sabia ali e diria para ela naquele momento? Eu acho que eu já sabia, eu só ganhei mais certeza ao longo desse tempo. E eu diria o que eu continuo dizendo até hoje, não só para mim mesma, mas para todas as pessoas com quem eu interajo. Se cuide muito. Cuide da sua saúde, cuide das suas relações, cuide do seu desenvolvimento intelectual. Eu acho que, muitas vezes, a gente se perde no processo do fluxo. E é incrível que, quanto mais pressão a gente tem, mais a gente renuncia às coisas que nos são mais caras. Mais a gente renuncia àquilo que mais faz a diferença. Né? Então... eu diria, se cuide, tenha boas práticas. E, de novo, se você não tiver disciplina, você vai se perder. Estabeleça práticas consistentes. Uma prática de um exercício físico, uma prática de um exercício emocional, espiritual, uma terapia, uma reunião com família. Eu costumo dizer que as pessoas têm que se recarregar. E muita gente se recarrega
convivendo, indo para a igreja. Outras pessoas se recarregam fazendo exercício. Outras se recarregam indo para o bar, tomando todas, dançando até o chão. E está tudo bem. Né? Particularmente, eu gosto de fazer as 3 coisas. Mas acho que cada um acha o seu caminho. Né? As pessoas têm que achar o seu próprio caminho. Mas eu diria, se cuide. Ótimo. Eu ia falar para o Daniel... bom, primeiro o que vale na vida é ter uma vida equilibrada. Né? Tem isso aí como base, você ter uma vida equilibrada. Depois, assim, saiba surfar entre uma ordem artificial, né, e um caos natural. É no meio desse caminho que as coisas acontecem. Acredite muito no seu coração, entenda que a liberdade é, quem sabe, a coisa mais valiosa do ser humano é a liberdade. A liberdade financeira, cognitiva, de ir e vir, de pensar quem você é. Tome cuidado para que você não seja refém do seu ego. Então, saiba silenciar o seu ego para que você seja verdadeiramente livre, para poder fazer as suas escolhas. As escolhas fáceis da vida é você escolher entre o certo e o errado. O difícil é entre o certo e o certo. E entre o certo e o certo, escute o teu coração. Porque ali é que vai estar a resposta, a melhor resposta. Quem sabe o último conselho, Daniel, é o seguinte: olha, por mais que eu te dê vários conselhos, eu jamais vou conseguir te ensinar o sabor de um morango, a emoção de um pôr do sol, a emoção de um filho nascer, ou, enfim, a emoção de você realizar alguma coisa. E então, cara, você vai ter que passar por várias coisas para que você seja realmente alguém interessante. Então, entenda que, encare a vida que tudo que der certo, coisa linda, tudo que deu errado, deu certo. Né? É só você conseguir escutar e entender aquilo por um outro olhar. E se você não prestar atenção, as mensagens virão para você primeiro numa cartinha. Você fala, não vou ler. Aí vem numa caixinha azul, você fala, não vou abrir. Aí vem uma caixinha vermelha, não quero. Até que você resolveu abrir. A hora que você resolveu abrir, o recado que estava lá era o primeiro recado. Mas se você, enquanto você não abrir, tudo que a vida tem para te ensinar, ela vai continuar te mandando desafios cada vez maiores. Então, abra da primeira vez. Escute aquilo, olhe, aprenda, cresça, e aí a vida vai realmente valer a pena. Acho que é isso que eu falaria para mim. Lindo. Vamos lá. A última coisa. Queria saber de vocês se vocês pudessem escolher uma música para representar a trilha sonora da carreira de vocês, da jornada de vocês até aqui, que a gente já viu que a jornada do líder e a jornada da pessoa, ela se mescla, ela é uma coisa só. Que música seria essa? Quer começar? Eu começo. Pode cantar, tá? Eu não avisei isso, não, mas pode para levantar e cantar, Paty. E agora é comigo, lógico, né? pode cantar também, gente. Gente, não é uma música de axé. Tá? Eu sei que a expectativa, né? Porque todo mundo já descobriu que eu sou baiana, né? Quem não descobriu, vai descobrir muito brevemente. É uma pergunta difícil, porque, particularmente, em relação à música, eu circulo do rock ao clássico, então, é uma pergunta difícil. Mas eu acho que eu vou escolher uma que, considerando como trilha sonora aquilo que deu ritmo à minha trajetória profissional, eu vou escolher uma de uma banda que eu amo, que é o Queen, e uma música que eu acho lindíssima, que é a Bohemian Rhapsody. Era você? Ah, bom. Então, eu vou dizer por que eu escolhi essa música. Eu escolhi essa música porque, bom, primeiro, ela tem muitos ritmos numa só melodia. E eu acho que a nossa vida é assim, em especial a nossa trajetória profissional. Às vezes você está lá naquela, né? Aí às vezes dá uma acalmada, aí às vezes aquela coisa mais quase que romântica. Então, eu acho que ela tem essa pegada e ela transita disso de uma forma muito intensa. E tem um outro motivo para eu ter escolhido essa música também. Eu acho que as pessoas conhecem a história da música. Ela foi uma música que, quando eles propuseram lançar, os produtores disseram, você está maluco? Ninguém vai ouvir essa música. Uma música de 6 minutos. Quem vai ouvir essa música? É um absurdo. Uma música que mistura ópera com rock. É uma maluquice. Isso não vai funcionar. E eles insistiram e lançaram, e foi o maior sucesso.
Eu acho que eu me identifico um pouco com isso. Eu sou mulher nordestina, eu venho de uma história também de superação, né, e de quebrar barreiras. E eu acho que talvez os meus produtores lá atrás tivessem dito para mim: você está maluca? Você vai fazer essa trajetória aí? Isso não vai funcionar. Eu sou advogada, eu não sou de RH. Né? Eu terminei enveredando pelo RH num caminho bastante consistente, mas foi um caminho quase que inesperado, se eu olhasse lá para trás. Então, eu talvez tivesse olhado lá atrás, e gosto de acreditar, até porque, para mim, foi que eu teria contradito todos esses produtores. Né? Que bom que eu tive uma excelente produtora, que é a minha mãe, que, muito ao contrário, sempre me disse: vai que vai funcionar. Espetacular, espetacular. Eu estou pensando aqui, eu acho... Acho que é muito legal o seguinte, gente. Não, mas... que nunca, porque eu acho que ia ser a sua música. Não, é isso mesmo. Não, porque eu acho que a minha vida é isso, né, essa mistura. Mas então eu posso chamar, pode ser uma música clássica com techno, sabe essas coisas agora que estão misturando? É uma música de DJ que ninguém escutou ainda, essas coisas loucas. Né? Mas eu acho que, quem sabe, seja a mesma música tua, Boêmia, mas ao mesmo tempo, quem sabe a música da Marisa Monte, Seja Feliz. Eu acho que ela me toca muito. Agora, se eu falasse isso aí, que quem sabe fosse um pouco da minha vida, da minha história, como você descreveu. Né? Essa mistura toda, essa mistura meio mágica, meio maluca, meio enigmática. Eu acredito que é assim que é a vida. Mas se eu tivesse que escolher uma nesse momento, eu não sei o nome da música, mas é a música do filme Interestelar. Né? Então, eu acho que essa é a música que eu estou nesse momento. Então, agora você canta. E tem, não é cantada, né? Ela toca... Mas cantarola. Cantarola. E aí, eu acho que... Porque essa daqui, ela fala muito sobre o amor. Né? Para mim, e entendendo o amor como algo quase inexplicável. Toda vez que eu escuto aquela música, eu me arrepio. Eu acho que é esse momento que eu estou. Né? Entendendo que a gente... Eu digo o seguinte: se você perder o seu celular, você vai ficar mal? Não necessariamente. Por quê? Porque você vai comprar outro. Por quê? Porque ele não está aqui, ele está na nuvem. Quando você assiste uma televisão, um jogo de futebol ou um show, o que acontece? O show está dentro. Se você abrir a televisão, ele está lá dentro? Não, não está. Do mesmo jeito que eu não estou aqui, a gente não está aqui. Né? A gente está em outro lugar, e quem sabe esse corpo seja a maneira de traduzir algo, assim como uma televisão traduz um jogo de futebol, que não acontece ali, acontece em outro espaço, em outro ambiente, em outra dimensão. Eu acho que a gente também está em outra dimensão. E aí, por isso, eu estou nesse momento da vida entendendo que isso daqui é simplesmente uma maneira de traduzir algo muito maior. E por isso, eu acho que a música Interestelar, ela revela, quem sabe, esse momento da vida. Eu falo que a gente não era o tamanho do nosso sonho, às vezes a gente sonha e fica sonhando. Né? Então a gente é do tamanho das nossas realizações. Né? Mas se você realizou aquilo sem ética, sem valor, sem amor, também não vale. Então, quem sabe, a gente é do tamanho do nosso amor, é o tamanho dos nossos valores, é o tamanho de quem a gente é o tamanho de que a gente consegue dormir à noite e ter orgulho do ser que você é. Então, Interestelar, para mim, ele remete a todos esses pontos. Né? Remete a amor, remete a gratidão, remete a algo de entender que você é mais do que você consegue enxergar. Né? O sentir está acima do que você pode ver e fazer. Então, quem sabe seja essa a minha música, nesse momento. Linda escolha, 2 lindas escolhas carregadas de significado. Super obrigada. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos queridos Patrícia e Daniel. Maravilhosos, obrigada. E para vocês que acompanharam a gente aí de casa, muito obrigada. Assiste a gente em Newbcast, em todas as plataformas de streaming e no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Gente, pronto. A gente tem que fazer tudo a primeira vez, né? Isso, eu tô aprendendo. Extraordinário. Pronto.
Pronto, é assim, né? Então foram 12 gravações em estúdio, muito mais tranquilo, porque a gente para, o Bruninho foi lá, foi convidado, a Grazi foi convidada. Então a gente para, a gente, né, tem tempo, tá ali o Daniel, que vocês viram aqui, produtor, ficava, Agatha, acaba, tempo. Não, falaram demais. Não, agora não sei o quê. Só que aqui a gente tinha um tempo, o Dani tem que sair correndo para um evento importante, a gente passou, e aí a gente roteirizou tudo, eu fiquei aqui toda torta, não quero mais saber de roteiro, deixa eu fazer minhas perguntas, não, porque eu fico aqui, pronto, chegamos aqui, mas foi delicioso, eu aprendi imenso, foi maravilhoso, espero que vocês tenham gostado desse momento com a gente. Eu tenho que sair rápido, e eu não posso falar, porque a gente é companhia aberta, o mercado está aberto ainda, mas às 6 horas a gente vai anunciar, assim, não posso, né, vou dar um spoiler aqui, mas eu acho que as empresas, durante muitos anos a gente passou, as empresas, quem ditava o mundo eram essas características mais masculinas, né? E hoje eu acho que são as características femininas as que têm que reger as empresas. Estou falando no sentido do cuidado, do colaboração, do olhar o outro, menos competição, menos querer superar o outro, mas sim superar você mesmo e surpreender o outro, né? Enfim. E a gente vai fazer um anúncio hoje às 6 horas que reforça muito do que eu falei aqui, reforça esses valores, e eu dei essa pequena sugestão e dica para vocês sobre o que vai acontecer, mas é algo que eu acho que torna a ânima mais ânima, né? Eu acho que faz com que a gente reforce mais ainda esse lado nosso, de tudo que a gente discutiu aqui, de ser uma empresa mais humana, mais cuidadosa, mais feminina, enfim. Então, eu tenho que sair correndo, porque eu vou ter que fazer esse anúncio. E vai deixar a gente aqui sem saber. Não, mas às 6 horas todo mundo vai saber. Ou tem quem tiver interesse, ou amanhã nos jornais vão saber, né? Ou daqui a pouco nas redes, dá lá, clica em alguma rede social, rede social não, algum negócio de notícias online, sei lá o quê, e aí vai anunciar. Mas vai ser divertido, vai ser legal. Eu estou feliz. Super, uma delícia estar aqui. Quero agradecer a plateia. Ô, Dani, você veio aqui, você falou para eles, ensaiou, disse que eles eram maravilhosos e não pediu uma salva de palmas para eles mesmos. Vamos pedir uma salva de palmas para eles mesmos. Bem, vai. Eles mesmos, maravilhosos. Eu estava aqui acolhidíssima, né? Me sentindo em casa. Então, obrigada a vocês pelo carinho, né? Não só de estarem aqui, mas estarem tão inteiros. A gente tem tanta dificuldade hoje de estar inteiro nos lugares. Então, agradeço super aí. E obrigada, Agatha, pelo convite. Daniel, foi um super prazer. Viu? Foi uma troca. Eu não sei para vocês, né? Sempre. Para a gente foi divertido aqui. Eu achei. Para mim foi uma honra, uma alegria. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bruninho, Paula e Carol. Obrigada.